Vai entrar. E aí, Vinícius? E aí, bom? Beleza. Pô, Vinícius, bonito seu óculos. Gostei. Obrigado. E essa camiseta aí? Deixa eu ver essa camiseta. Isso é Abadá. um abadá. Olha, tá vendo? Aí a pessoa vai se revelando. A pessoa gosta de um carnaval fora de época. Nem Com se chama certeza. assim mais. Você é de onde, Vinícius? Sou de Caetité, na Bahia. Catité, na Bahia. Vinícius. Ô, Vinícius, e você vai prestar qual vestibular? Vou prestar o Enem. O Enem. E qual curso que você quer fazer na faculdade? Eu quero fazer medicina. Boa, boa. Bacana. Vinícius, Catité, onde que fica Catité? Fica pertinho de Salvador ou mais afastado? Caetité fica a 700 quilômetros de Salvador. Não, é longe pra caramba de Salvador. Fica, E fica me mais fala aí, perto como que de eu posso. Minas. Fica mais perto. O quê? Montes Claros? Fica mais próximo aos Claros. Ah, entendi. Não, beleza. Como que eu posso te ajudar aí nos seus estudos? Então, é, eu queria saber assim, uma forma bacana de estudar para o Enem, porque minha grande dificuldade realmente não é os assuntos, é a prova do Enem. Em relação a conteúdo, eu sou bem. Relativamente bem, mas em relação à resolução de questões do Enem, é onde eu peco, na parte de interpretação, no tempo da prova. E assim, eu venho acompanhando suas lives, eu vi que você falou em uns dias atrás aqui que é interessante assistir aula e fazer exercício no mesmo dia, coisa que eu não vinha fazendo. E em relação à leitura também, eu vi você falando para um menino também que eu não lembro direito o que ele falou, mas você incentivou ele a ler em relação à interpretação. Mas eu queria um maior auxílio, assim, especificamente para mim em relação a isso. Como que você estuda? Me Ó, explica, descreve para mim. geralmente eu faço o seguinte: se eu estiver muito cansado, eu só faço assistir aulas. E aí, em um momento posterior, em uma semana após, ou dias após, eu faço a resolução de exercício. Basicamente isso. Entendi. Entendi. Então, assim, o que que acontece, né? Nesse caso, assim, pelo que você me descreveu, tem dois fatores. Um você descreveu e o outro eu suspeito. Vou falar primeiro o que você descreveu. Como que funciona o seu cérebro, né? Quando você está acordado, o seu cérebro está recebendo informações, tá? Isso é mais ou menos óbvio, assim. A gente está acordado, está recebendo informação o tempo todo. Mas a informação que você recebe durante o dia, ela fica numa região do seu cérebro que é uma região, vamos dizer assim, mais volátil. Não é uma região que vai salvar a informação e a informação vai ficar ali por muito tempo. Porque ela tem uma capacidade muito limitada de armazenar informação, essa região. Essa região é chamada sistema límbico. Tem várias outras informações lá dentro, assim, tem várias partes, mas concentra nessa parte aí de sistema límbico, tá? Pensa assim, sistema límbico. Então, assim, a capacidade de Sim. informação que você consegue armazenar no cérebro, enquanto você está acordado, é muito pequena, né? Como que você armazena a informação definitivamente? Para acontecer, para armazenar a informação definitivamente, é preciso alterar a estrutura fisiológica do seu cérebro. É preciso estabelecer novas conexões entre os neurônios. Tá? É preciso estabelecer novas sinapses. E isso acontece num processo semelhante ao de salvar alguma coisa no computador. O seu cérebro tem um grande HD, que é o córtex. Para você ter uma ideia, se você estudar 10 horas por dia, a capacidade do seu córtex vai ser consumida em 400 anos. Pra você ter uma ideia da capacidade do seu córtex. E do seu sistema límbico é muito baixa. A capacidade do seu sistema límbico é muito baixa. Não só o seu, de qualquer pessoa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, de alguma maneira,
escrever as informações que estão no seu sistema límbico no seu córtex. Só que fazer isso enquanto você está acordado é tipo trocar o pneu de um carro quando ele está andando. Não tem jeito. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dormir para escrever no seu córtex. E na hora que você dorme, uma parte dessa informação que você recebeu no dia, ela não vai ser escrita no seu córtex, ela vai ser jogada fora. Provavelmente vai ser aquela informação que você deu menos atenção, que tem uma carga emocional menor, uma informação que você viu assim, tanto fez como tanto faz. Se for alguma coisa com uma carga emocional muito grande, tipo, você ficou muito feliz ou ficou muito triste, provavelmente vai ser escrito no seu córtex. Se não, não vai ser escrito. E o que é que a gente recebe de informação assim que é mais monótono? É aula, leitura, algum assunto que a gente está estudando ali porque tem que estudar, entendeu? Agora, então, isso significa o quê? Que toda vez que você estuda, se você não escreve essa informação no seu córtex, quando você está dormindo, ela vai para o espaço, você tem que estudar de novo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que arrumar um jeito de escrever essa informação no seu cérebro durante o tempo que você está dormindo. Ou seja, você tem que dar algum sinal para o seu cérebro durante o dia que essa informação é importante. E o jeito de fazer isso, quando não tem carga emocional, é anotando, fazendo exercícios, fazendo um resumo, anotando as palavras-chave. E aí você vai salvar essa informação no seu cérebro. Então, o que você precisa, diante disso que eu falei, o que você precisa fazer daqui para frente? Não, eu peguei assim que realmente a gente tem que... Mas eu faço isso em relação a escritas. Eu presto atenção na aula, faço a escrita, mas eu não fazia os exercícios, entendeu? Porque geralmente fico cansado com as aulas e tal, e acabava deixando um momento posterior que eu tivesse com o cérebro mais arejado. Mas eu entendo que isso pode Pois é, prejudicar, né? porque o seu cérebro arejado significa que ele está vazio. Ele já jogou aquela informação fora. Você falou comigo assim, cara, eu assisto muita aula e isso me cansa. E eu deixo para fazer os exercícios depois. Mas, por outro lado, você já percebeu a importância de fazer os exercícios da aula no mesmo dia, certo? Uhum. Então, o que você tem que fazer em relação às aulas? Você tem que continuar assistindo tantas aulas ou você tem que passar a assistir menos aulas? Assistir menos aulas, né? Assistir menos aulas, fazer mais exercício. Exatamente. Só que é o Isso. seguinte, Entendeu? uma dúvida que eu tenho. Aqui eu faço quadro, né? Eu sou aluno do A quadro. gente ainda não falou da questão do Enem, não. Certo. Em relação às atividades, o quadro, ele geralmente, ele disponibiliza mais de uma lista de exercícios. É interessante fazer todas as listas após a aula ou deixar alguma para um momento posterior? Então, o interessante é você fazer o seguinte, você faz alguns exercícios imediatamente após a aula. Então, por exemplo, você sentou lá para estudar um tópico, tem 40 minutos de aula, você assiste os 40 minutos de aula, né, fazendo aqueles intervalos que eu te falei, de meia hora, 25, sempre fazendo anotações. Aí depois você faz a primeira lista de exercícios, ou alguns exercícios da primeira lista. Depois de fazer isso, aí o conhecimento entra na sua cabeça, aí você sinalizou para o seu cérebro que aquilo é importante. Então, os exercícios que sobrarem, as outras listas, você pode fazer em semanas posteriores. A gente organizou o curso de tal forma que você vai fazer uma lista de cada frente, de cada disciplina por semana. Então, se física tem 3 frentes, você vai fazer uma lista da frente 1, ou da frente A, uma lista da frente B e uma da frente C essa semana. Na semana seguinte, você faz outra. Se o tópico tiver mais de uma lista, significa que você precisa estudar esse tópico em semanas diferentes. Certo. Entendeu? Agora, porque, quando assim, você... pode falar. É porque assim, eu sou muito esquecido, sabe? Minha memória, ela realmente, ela... E aí eu fico com medo de pegar assim, um assunto e fazer todas as listas do assunto e com o passar do tempo eu esqueci o assunto. Por isso que eu
eu questionei em relação a fazer todas as listas. Eu acho que deixando uma lista para uma outra semana, você relembra o que foi dado e acaba revisando aquilo que... Exatamente. Exatamente. E agora eu te pergunto, quando você diminuir a quantidade de aulas que você assiste por dia e aumentar a quantidade de exercícios, o que que vai acontecer com a velocidade de resolução de exercícios? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Eu acho que por o assunto estar fresco, vai aumentar. Exatamente. Você vai fazer mais exercícios em menos tempo. Você vai fazer os exercícios mais rápido, numa velocidade maior. E aí você vai treinar para a prova do Enem, entendeu? E é Entendi. importante você fazer muitas questões do Enem. Se você entrar lá na plataforma, você vai ver que tem muita questão resolvida do Enem, na parte de conteúdo extra. Você vai ver que dentro das listas e dos tópicos tem questões do Enem. Você vai ver que agora a gente colocou uma funcionalidade lá na plataforma que ela coloca uma etiquetinha no tópico se ele é um tópico que cai no Enem ou não. Se ele é Eu um tópico vi. que cai no Enem, aparece a etiqueta. Se ele não é, então não aparece. Então, por exemplo, funções modulares é um tópico que não cai no Enem. Então não tem etiqueta do Enem lá, entendeu? Então você pode simplesmente pular ele. Sacou? Entendi. Saquei. Então o lance é esse. O lance é estuda todos os dias. Assiste a aula e faz exercício todos os dias. O lema do estudante que passa é assim: aula dada, aula estudada hoje. Entendeu? Saquei. Assistiu uma aula, faz exercício no mesmo dia. Se você seguir esse processo e focando nos tópicos que caem no Enem, e daqui uns 4 meses você começar a fazer provas antigas do Enem, sistematicamente, com seus simulados, aí você vai ver a diferença no seu desenvolvimento. Você vai ver um salto assim inimaginável. Só por curiosidade, onde que você quer fazer medicina? Qual faculdade? Eu quero fazer medicina na UFBA. Que é aí do seu estado mesmo. Isso. E você tem uma segunda ou terceira opção? Tipo assim, eu quero fazer na UFBA, mas se não der, eu gostaria de fazer na faculdade tal. Na verdade, eu não tenho uma preferência, assim. Eu quero fazer próximo aqui da minha cidade. Entendi. Tá bom. Entendi. Bacana. É, Você já está na comunidade da sua turma, né? Como? Você já está na comunidade da sua turma lá no Facebook. Não. Tem uma comunidade onde ficam lá. Ó, nessa comunidade da turma Medicina no Facebook, tem uma para a turma Medicina e tem para a turma ITA também. Na comunidade da turma Medicina, tem muita informação lá. Os alunos enviam dúvidas sobre organização de estudos, sobre técnicas de estudo, e tem lives semanais com a equipe pedagógica, e o pessoal fala sobre isso tudo também. Só que Entendi. uma atividade exclusiva para os alunos, né? Você falou que você é aluno, então já deve estar lá dentro. O Baltazar, por exemplo, que acabou de entrar aí do Balt Educa, ele está nas comunidades. Entendi. Então vou dar Você uma está olhada. fazendo quantas redações por semana? Faço uma redação por semana. Uma? Isso. Tá fazendo. Você consegue aumentar para 2? Consigo. Então aumenta, porque redação é a única matéria que dá para você tirar 1.000. Você tem, para você passar em medicina pelo Enem, você precisa mandar muito bem em matemática e redação, porque são as matérias que você pode chegar mais perto da nota máxima. As outras matérias não dá para chegar perto de 1.000, por causa da distribuição de conhecimento e da forma que a prova é feita. Matemática mesmo no Enem, eu entendo. Matemática no Enem, ele é um grande empecilho para mim. Apesar de que no conteúdo, falando assim de conteúdo, eu sempre fui bem na escola. E eu pego provas aqui, estilo Consultec, que é uma outra modalidade que tem aqui na Bahia, em outros vestibulares, e eu sempre vou bem na prova de matemática.
Mas na prova de matemática do Enem eu não consigo ir bem. Eu sempre acerto, em média, na prova de matemática do Enem, 26 questões. No dia da prova. Se eu pego a prova para fazer aqui em casa, eu acerto 36, 38 questões. Mas quanto tempo você demora para fazer a prova em casa? É aí que tá o negócio. Então, o negócio é Demora treino, muito. cara. Então é treino. Você tem que treinar, você tem que fazer muitas questões do Enem. Você tem que fazer umas 100 questões de matemática por semana, pelo menos. Todos os dias você tem que estudar matemática. Estuda Todo dia? matemática todos os dias. Todo dia você estuda matemática. Todo dia. Assiste 20, 30 minutos de aula e faz 30, 40 exercícios. Todo santo dia. Não tem erro. Entendeu? É treinar para você ganhar fluidez em matemática e principalmente aquela parte lá da plataforma que fala sobre matemática básica, aquecimento, aquilo ali você tem que fazer tudo e depois ir seguir os tópicos do Enem, entendeu? Fazer Uhum. muita questão antiga do Enem. Muita questão antiga mesmo. Beleza? Pronto. Tá certo. Tá? Eu vou me despedir de você agora e vou chamar mais uma pessoa para a gente conversar, tá bom? Pronto. Obrigadão, viu? Nada. Continua estudando aí que vai dar tudo certo. Tá bom? Pronto. Próxima camisa de Abadá que a gente conversar vai ser escrito Abadá UFBA. Aí sim. Carnaval fora de época da UFBA. Tá bom? Deus abençoe. Tá bom, obrigado. Amém. Valeu. E Fala, Bruno. aí? Eu E voltei. aí? Como é que você tá? Voltou? Tudo Como é que você bom? chama? Ô, Julián. E aí, Júlia? Julian ou Julian? É Julião. Julian, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Eu tô vendo que Ah, você tem uma cadeira de gamer aí, torce pro Galo. é. Um melhor de Então você, Minas. Brincadeira. então você mora em Belo Horizonte, é isso? Moro. Moro sim. Brunão, E aí? desculpe direto Como ao que eu posso te assunto. ajudar, Julian? Ó, dessa vez, eu segui os conselhos que você me deu da última vez, fazendo o método Pomodoro. Professor Pierre, você comentou na live mais cedo. Eu já li a coleção dele. Eu li Aprendendo Inteligência e a Inteligência para Concursos. Eu li ano passado. Até consegui umas dicas, só que tinha esquecido, sabe? Fiquei 4 meses parado sem ver. Aí eu lembrei através de você e também do método Pomodoro, que tem relacionado que ele fala no livro dele. E a dúvida é o seguinte, por mais que eu tenha assistindo às aulas, estou fazendo o exercício direitinho, e com aquele ciclo 25, 5, e depois 30 minutos, depois almoço e tal, eu tive que mudar um pouquinho a rotina. Correr apenas à noite e de manhã dedicar só nos estudos. Mesmo assim, eu sinto que eu estou vendo todas as aulas que tem que ver no dia, né? Por exemplo, 3 matérias, e na hora de fazer a lista, eu sinto uma dificuldade, tipo assim, de aplicar o que eu aprendi na aula. Às vezes eu sei o conteúdo, sei o que o professor passa, porém eu não estou sabendo, tipo assim, como aplicar. Vou pegar um exemplo de ontem, que eu fiz uma lista de física, falando sobre temperatura, termodinâmica. Eu fui fazer a lista, eu não estava sabendo como aplicar devidamente. Eu queria tirar essa dúvida sua. Quando eu acabar de assistir às aulas, eu devo ir direto para a lista ou eu faço igual ontem? Ontem eu fiz uma pausa e comecei a fazer os exercícios após o almoço. Qual que você recomenda nessa questão assim? Então, entendi, assim. Olha, quando eu comecei a estudar, Juliano, eu tinha um pouco de dificuldade em aplicar o conteúdo que eu assistia na aula, ou que eu lia no livro, nos exercícios, tá? Então eu lia a matéria, ou assistia a aula, ia direto para os exercícios e, bum, não conseguia mandar bem. Aí um dia, meio que por acaso, né, eu dei um passinho para trás e lembrei da época que eu estava estudando no colégio, que eu não lia a matéria, eu só via os exemplos, né? E no colégio funcionava, porque era aquele lance de estudar para a prova. Mas aí eu pensei assim, Uhum. cara, e se eu começar a ver os exemplos? Entender como que está sendo aplicado nos exemplos. Será que eu vou conseguir? E aí eu comecei a fazer isso. E eu lembro que o exemplo mais claro disso que veio na minha cabeça é em dinâmica. Sabe quando você tem uma questão de dinâmica, que tem um bloco, ou 2 ou 3 blocos interagindo,
e aí tem várias forças. Eu já Aí o ouvi no... exercício, Aham. Pode falar. você já viu esse tipo de conteúdo, não lembra? Que tem lá, Eu você vi tem no 2 ou 3 terceiro ano. blocos, tem uma rodana. Aham. Então, aí eu aprendi assim, a matéria ensinava as leis de Newton, tudo direitinho. E na hora de fazer os exercícios, o cara falava assim, ó, primeira parte, faz um desenho, faz um esquema da figura, um esquema do problema, uma figura com o Uhum. esquema do problema. Aí depois faz o diagrama de forças dos blocos separados. Depois você escreve uma equação para cada diagrama de forças. Depois você coloca essas equações num sistema. Depois você resolve o sistema de equações. Percebe que tem um passo a passo? Sim. Esse passo a passo eu aprendi vendo um exemplo. Às vezes na aula, o professor ensina a matéria e não dá o exemplo. Ou a gente pula o exemplo. Ou o exemplo é simples demais. Então o que eu recomendo que você faça é, se for um exercício de exatas, antes de fazer a lista, se é um assunto totalmente novo, veja alguns exemplos. Para você Tá. aprender o procedimento, entendeu? Porque, por exemplo, para você resolver problemas com polinômios, existe um procedimento que funciona muito bem. Por exemplo, procedimento de Brillouin-Ruffini. Para você resolver problemas de funções, existe um procedimento. Desenhar a função, como que você monta o gráfico de uma função? Existe um procedimento para fazer isso, né? E depois que você exercita o procedimento umas 2 ou 3 vezes, aí ele entra na sua cabeça, aí você entende por que aquele procedimento é melhor. Isso acontece muito em física, em matemática, em química também, né? Porque tem as reações, aí você tem que desenhar as reações. Sim. Você vai prestar qual vestibular? Vou tentar o ITA e a AFA. O foco é a AFA, porém eu quero fazer o ITA mais por... Eu acho que o ITA é um desafio. Aí eu quero tentar ele também. É, que sobe o seu nível, né? Isso. Aí eu estou preparando como se Então, fosse para o ITA. entendi. Então o que você tem que fazer é isso, cara. Você tem que assistir a aula, joia, né? A gente tem ótimos professores de física lá. Tem o Bisoli, Não, tem o Igor excelente. Ken, Muito né? bom. E aí fazer ver os exemplos. Agora, dessas matérias de exatas, né? Matemática e física, porque química para você não faz tanta diferença por causa da AFA. Mas matemática e Uhum. física, qual das 2 matérias que você tem mais facilidade? Eu estou tendo mais facilidade em matemática do que física. Física eu estou muito agarrado ainda. Entendi. E física você começou lá desde o comecinho, desde introdução à física, introdução à cinemática, Sim, ou você pegou mais cinemática. avançado? Eu peguei na introdução da Você, cinemática, eu comecei. O senhor ia falar? e você Eu já fez atrapalhei. o... Não, é isso mesmo, estou perguntando. E você falou que você foi desde o começo. Você fez o aquecimento? De física? É. Não, eu não lembro de chegar a fazer o aquecimento. Eu lembro que eu fui direto para as primeiras aulas. Eu tô com a matéria Cara, aberta se aqui. te... vê se tem um aquecimento de física aí. A física não tem, tem direto o módulo 1. Aquecimento tem matemática e português, que eu lembro Tá, aqui. então, o módulo 1 você já fez todo. No módulo 1 eu tô em termodinâmica, que eu vi ontem. Então você está vendo termometria, né? Escalas termométricas, essas coisas. Isso. Uhum. Ah, então. É, como é que você era lá em funções e teorema de Tales? Lembra de teorema de Tales? Lembro. Eu tive que aplicar muito ontem em teorema de Tales para fazer algumas questões. Mesmo assim, fazendo, eu chegava a errar o exercício. Para Pois errar é, a isso aí aplicação. é prática. Isso aí é Sim. prática. Você vai ter que treinar, entendeu? Tem É uma normal ordem ficar, certinha. é normal ficar errando assim, porque eu peguei uma lista para fazer de matemática. Gente, eu errei, eu acho que de 30 exercícios, 17, eu errei uns 14 exercícios. Então, Acontece. é normal. É No porque eu tava começo é vendo, normal. nossa, eu tava vendo meu tio falando, pô, você tá muito ruim, você tá errando muito. Eu falei, pô, tio, tô começando agora.
Aí tava até me zoando. A verdade Pô, é essa, você está começando agora. ele ficou até me zoando depois. Pô, velho, você quer passar no ITA, na AF, tá errando exercício assim? A gente fica brincando, sabe? Mas eu tô preocupado com essa questão, entendeu? Fala Eu com acho que seu vai fazer o tio, mesmo. fala com seu tio. Fala assim, tio, eu conheço um cara Ah, que ele, quando ele tinha 20 anos, ele não sabia resolver equação de segundo grau. Com vinte e sim. um ele passou no ITA. Se ele Nu! conseguiu, por que que eu não vou conseguir? É verdade. É a tua história, Entendeu? Bruno. Entendi. A Fala gente pra fica até ele. brincando. Ontem a gente estava conversando a respeito da dificuldade, da cobrança nas provas. Ele quer fazer prova para a polícia, né? Para as carreiras policiais, e eu, carreiras militares. Aí tá falando qual prova é mais difícil, se é a prova do ITA ou então a prova do, sei lá, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da nível de matemática. Então a gente ficou conversando esse tempo, um zoando o outro, sabe? Sempre levando a brincadeira. Assim, É, eu falando isso. que o ITA é Tem mais que ser difícil, assim. ele falando, não, é a mesma coisa. Mas é bom porque, tipo assim, acaba que ele me ajuda muito, sabe? Então eu gosto dessa cobrança que Quantos ele anos tem. você tem? Eu tenho 18, Quantos anos? E seu tio? ele tem 30. Vai fazer 31 Ah, domingo, legal. sábado. Ele é galo A doido gente, também? a gente até passou junto no último concurso. Olha que legal. Vamos marcar. Quando acabar essa pandemia, a gente vai num jogo do Galo, nós três. Ó, lá na O que Independência que ou no você acha? Mineirão? Tanto Pode faz. ser. A gente vai lá. Vai sim. Mas assim, Depois marca explica pro pra. seu tio, que você tá no começo, Sim, entendi. tá Agora, bom? conversando com você, mais calmo, menos ansioso. É, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Você tá no começo. É normal. Do mesmo jeito que tem matéria que você vai mal na lista, tem matéria que você vai bem, não tem? Tem. Por exemplo, Então, português. pronto. Então você precisa estudar menos português do que as outras. Agora, matemática e física, você vai ter que correr atrás dos prejuízos. Onde que você fez o ensino médio? Escola pública ou privada? Eu fiz no Ordem e Progresso lá no Amazonas, pública. É, então, é uma escola boa. Mas você estudava Sim, todo dia ou você só estudava para a prova? para prova. Na época que eu Pois fiz o é. terceiro ano, estava estudando só para concurso. Aí acaba que eu estudava para prova na escola. Mas igual o professor Pierre falava, às vezes estudava na sala de aula para não esquecer a matéria. Aí eu passei no concurso, passei praticamente sem saber a matéria do terceiro ano, e agora tem que correr atrás do prejuízo todo. Foi bom Pois ter é, sido cara, mas aprovado, mas não pode falar. mas assim, agora aproveita que você está com 18 anos, dá para você estudar direitinho, aproveita que adiou um pouco aí o concurso da AFA, faz isso que eu te falei, Uhum, faz bastante lista de exercícios. Daqui uns 4 meses, né? Não sei, acho que o concurso não vai acontecer menos de 4 meses, mas enfim, quando você estiver ali pelo módulo 4, aí você começa a fazer provas antigas da AFA, tem muita questão resolvida da AFA, tá? uhum, Muita questão resolvida do ITA. Faz isso que eu te falei, depois de ver a matéria, vai ver uns exemplos. Até mesmo se você tiver entendi. um livro didático aí na sua casa, para você ler os exemplos, vai te ajudar. Uhum. Não, perfeito, Tá Brunão. bom? Agora entendi. Aí qualquer dúvida eu peço para voltar Tá nas bom. próximas vezes. Fica tranquilo Eu aí que vai dar vou, tudo certo. tranquilo. Eu vou tirar aqui. Pô, muito obrigado, viu? Desculpa as perguntas. Tamo Valeu. junto. Tem que perguntar mesmo. Um abraço. Um abraço. É isso aí, galera. Mais uma live, segredos da aprovação. Aí, tá vendo? Sempre chega no final, tem alguém que quer entrar na live para trocar ideia e tal, não sei o quê, só que não dá tempo. E aí, todo dia antes quando a live começa, aí tem lá, fica uns 2, 3 minutos e ninguém entra. Aproveita amanhã, chega mais cedo, já entra, já escreve segredos da aprovação logo que eu te chamo e a gente troca uma ideia. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!